povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Estamos nas revistas O Malho do ano de 1909, gente. Olha só, o início do século XX, né? 1909, quer dizer, fins, né? Dessa década inicial dos anos 1900, perfeito? 1909, vamos apresentar uma série de capas, serão 20 capas das revistas O Malho. Perfeito? Então, gente, essa é a nossa primeira capa. Era uma capa que tinha uma conotação política fantástica. Todas as capas tinham essa conotação política e vocês vão perceber. Essa é a primeira capa, vamos à segunda capa. A segunda capa que nós temos da revista O Malho, olha aí, veja bem, olha só. Aparece até o Rui Barbosa, né, no centro da imagem e cercado por outros políticos, né, em frente a uma charutaria. O Malho foi uma revista ilustrada que tinha como principal característica a sátira política e o humor. Surgiu no Rio de Janeiro no ano de 1902 e circulou por mais de 50 anos, com uma breve pausa no ano de 1930, devido à Revolução de 1930, claro, né? A revista O Malho era publicada semanalmente e começou a ganhar, vamos seguindo as imagens, né? E começou a ganhar notoriedade devido às charges e caricaturas famosas que tinham como objetivo ironizar a política do país. A revista surgiu sob a direção artística do artista pernambucano Crispim do Amaral e direção geral do jornalista e político Luiz Bartolomeu de Souza e Silva, que era também o proprietário do periódico A Tribuna. Perfeito? Estamos vendo as capas, olha só, todas elas trazem uma forte conotação política, né? Vamos seguindo então? Próxima capa. Olha que maravilha de próxima capa, né? E a gente vê alguns nomes, né? Nilo Peçanha aparece aqui, perfeito? O ano de 1910 foi marcado por mudanças dentro do corpo societário da revista O Malho, que passou a ter como co-proprietário o político mato-grossense Antônio Azevedo. As sátiras políticas feitas pelo periódico acabaram afetando a política parlamentar, visto que Azevedo tinha mandato no Senado, quer dizer, era senador da República, e os posicionamentos da revista foram encarados como tendo influência sua. Quer dizer, a politização da revista foi marcante, né? A crise foi tamanha que causou a demissão do presidente da Câmara na época, Sabino Barroso. Alguns anos depois, em 1918, o Malho trocou novamente de dono e passou a ser dirigida por Álvaro Moreira e J. Carlos. J. Carlos, um famoso desenhista, né? Um dos maiores desenhistas desse país. Nessa época, a revista era considerada uma das mais prestigiosas de todo o Brasil. A empresa Malho S.A. era dona de outras publicações, como a Revista para Todos, Ilustração Brasileira, Leitura para Todos, Tico Tico e Cinearte. Em 1918, a empresa foi vendida para a editora Pimenta de Melo. E aí você tem uma série de pessoas importantes que auxiliavam nas revistas O Malho. Mas vamos seguindo aqui para a gente não ficar apenas numa, né? Mais uma imagem fantástica. A gente tem aqui o Zé Povo, segurando a bandeira do Brasil, e a gente tem Nilo Peçanha, né? E Hermes da Fonseca, perfeito? Percebam a charge política presente em todas as capas da revista O Malho. Mais uma imagem aqui, nós temos Nilo Peçanha, o Zé Povo, claro, sempre, né? O Zé Povo, representante do povo, Campos Salles, perfeito? Numa charge política também da revista O Malho de 1909. Mais uma, né? Uma discussão aqui envolvendo alguns políticos também. Mais uma capa belíssima da revista O Malho. Na época, O Malho possuía o maior número de desenhistas presentes, além dos já citados. Outros que fizeram parte da revista foram J. Ramos Lobão, Gil, Calixto Cordeiro, Raul, Yantoque, Alfredo Storni, Cícero Valadares, Ângelo Augustini, Sete, Alfredo Cândido, Augusto Rocha, Ariosto, Vasco Lima, Loureiro Nassara, Luiz Peixoto, Theo Henrique Figueroa, Delpino Guevara e Adres. Além dos desenhistas, a revista contou com vários colaboradores, entre eles Lindolfo Collor, Batista Jor, Eloy Pontes, Hildebrando Martins, Claudinei Martins e João do Rio, o famoso João do Rio, e também Raul Azevedo. Perfeito? Esse é um breve histórico da revista O Malho. Estamos vendo mais uma capa maravilhosa, sempre com essa colocação política, né? E aqui mais uma, né? Aparece o Nilo Peçanha, né? Era o momento de Nilo Peçanha, né? Olha só que
capa maravilhosa da revista O Mário. Mais uma capa que parece um presépio politizado, né? Devidamente politizado. Rui Barbosa, Hermes da Fonseca, alguns nomes importantes da política brasileira presentes nessa capa. Seguindo então, nós temos mais uma capa e nós temos aí quem nós temos? O Zé Povo conversando com Afonso Pena. Perfeito? Então, gente, a próxima capa que nós temos, então, novamente uma mensagem natalina, né? Um presépio, e novamente 3 figuras políticas do cenário brasileiro, né? Seguido, então, nós temos a figura de quem? De Afonso Pena, mais uma vez Afonso Pena, né? Uma série de políticos lá atrás. Seguido, então, nós temos aqui um fogaréu, né? Onde a gente apresenta aqui o Afonso Pena conversando com o Zé Povo, né? Zé Povo é essa figura criada justamente para significar a população brasileira. Seguindo então, nós temos aqui um canhão sendo disparado, né? Maravilha de imagens, né? 1909, gente, revista O Malho, Diplomacia Brasileira, aparece aqui o Barão do Rio Branco, né? E lá atrás o Tio Sam. Olha como é que era a crítica, era forte na época, né? Mais uma imagem, tá? Uma imagem bastante interessante, né? Tem um bebê conversando com o Zé Povo, tá certo? Certamente esse bebê tem uma conotação política, né? Mais uma imagem, e essa imagem representa aí um padre conversando com, novamente, né? Afonso Pena representa o padre, né? Conversando com Davi Campista. Essa era a revista O Mário, do ano de 1909. Gente, foi um prazer apresentar para vocês essa revista maravilhosa, né? Uma grande revista que nós tivemos aqui no início do século passado, né? No ano de 1909, trouxe para vocês a segunda seleção, né? De 20 capas dessa revista O Mário. Espero que vocês tenham gostado. Espero realmente. Não deixem de ver a primeira seleção, onde a gente também conversa sobre a revista O Mário. Gente, agradeço o seu like, agradeço a sua inscrição. Use os comentários se você tiver dúvida, que quiser perguntar, se quiser sugerir para que a gente faça algum tipo de postagens como essa, trazendo capas antigas, né, revistas antigas que circularam no nosso querido Rio de Janeiro. Gente, não só no Rio de Janeiro, porque no Brasil todas as revistas eram publicadas no Rio de Janeiro, mas tinham circulação nacional dentro dos limites do ano de 1909. A gente imaginar que chegaria no interior do país essa revista é um pouco difícil, mas certamente nas grandes cidades ela tinha realmente circulação. Gente, agradeço a vocês, agradeço o seu like, agradeço a sua inscrição. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.